Meu irmão, que a graça e a paz do nosso Deus seja contigo nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que viviam em Filipos. No seu capítulo 3, vou ler o verso 12 e peço que você acompanhe a leitura. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo vem na sua carta descrevendo aspectos práticos do cristianismo. Tem exortado aqueles irmãos a amarem, a serem humildes, a desenvolverem a salvação. E como faz muito bem também em sua carta, ele já tem destacado a supremacia de Cristo. E após fazer um alerta para que os irmãos se prevenissem dos falsos profetas, então nós encontramos este relato que eu acabei de ler. E ele nos leva a refletir sobre um aspecto que, para alguns cristãos, é algo inatingível. E então não há esforço nisso. Mas para outros pode ser um padrão muito alto. Para outros há uma compreensão nebulosa desse aspecto. E há ainda aqueles que consideram totalmente impraticável. Por isso eu chamo a sua atenção, meus irmãos, para o que o apóstolo Paulo está nos apresentando como perfeição. Paulo nada mais está fazendo do que apresentar Cristo. É como se ele dissesse que não que a minha semelhança seja completamente igual a Cristo, mas esse é o alvo, esse é o meu objetivo como cristão. Essa é a ideia que Paulo está dando aqui. Apesar de nós estarmos olhando apenas para esse verso, não é a primeira vez que Paulo traz essa ideia na carta. O viver para Cristo. Lembre-se lá no capítulo 21, no capítulo 1, verso 21, quando ele fala que Cristo será glorificado, quer na vida, quer na morte, aí ele diz que para ele o viver é Cristo. Sendo assim, o Senhor, por meio de Paulo, exorta os cristãos neste verso para que vivam um progresso de olhar somente para Cristo, de buscar a semelhança do Filho amado. Meus irmãos, para vivermos olhando para este alvo que Paulo nos exorta, eu quero relembrar os irmãos de 3 princípios. O primeiro é reconhecer que fomos conquistados por Cristo. O segundo é que nós fomos chamados para um propósito. E o terceiro é que se fomos conquistados por Cristo e temos um propósito, então em Cristo é possível progredir em busca desse alvo. Eu quero descrever um pouco mais de detalhes sobre esses princípios. Então, o primeiro é reconhecer que fomos conquistados por Cristo. Este verso 12 descreve com nitidez que foi Cristo quem nos concedeu. Não há nada em nós, meus irmãos, para que Deus olhasse e dissesse que teríamos condições de conquistar com as nossas próprias forças ou com as forças humanas. A vida cristã começa quando Cristo nos encontra. Quem não se lembra do próprio apóstolo Paulo, um exemplo tão claro deste encontro de Cristo? Ele perseguia os cristãos até o dia em que Cristo se encontra com ele, tudo muda. A partir de então é que começa a busca pelo alvo. E não podemos nos esquecer que até nesta busca é Ele quem nos ajuda e nos sustenta. Veja que essa é uma mensagem exclusiva aos cristãos, visto que não faz sentido se chegarmos a uma pessoa sem vida e incentivá-la a ter uma vida diferente. Meus irmãos, vocês conseguem entender o significado de ter sido conquistado por Cristo? Isso significa que você tem vida.
lembra de Paulo escrevendo na sua carta, Efésios 2, versos 4 e 5, que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E quando nós, então, vamos em João, no capítulo 15, no verso 16, Jesus é quem fala a nós: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Meus irmãos, jamais se esqueçam dessa bênção maravilhosa que é ser conquistado por Cristo. Viva essa conquista. Você foi capacitado para seguir rumo à perfeição em Cristo Jesus. Então, vamos para o próximo princípio. O segundo princípio é que nós fomos chamados para um propósito. Eu já fiz uma breve explicação do que Paulo nos mostra neste verso, mas eu quero detalhar um pouco mais, e para isso eu volto à carta que o mesmo Paulo escreveu para os cristãos de Roma. No seu capítulo 8, no verso 29, o verso 28 é conhecido de muitos, mas há uma continuação, e Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus, meus irmãos, com seu infinito amor, te predestinou e enviou o seu Filho para pagar uma dívida que você jamais conseguiria pagar. E assim sendo, então, ele espera que cada cristão tenha este alvo como algo diário, que esse propósito seja do dia a dia, o propósito de viver conforme a imagem do seu Filho. E isso implica que nós precisamos parar de olhar para homens que se destacam na sociedade ao redor do mundo e queremos, por vezes, ser semelhantes a eles. Nós temos que parar com isso. O desejo do seu coração não deve ser de assemelhar-se ao maior empresário do ramo da sua atuação, do ramo que você trabalha. Não deve ser alguém que se destaca na sociedade por diversas coisas que são do seu interesse. Não, meus irmãos. O princípio que Paulo nos mostra aqui é para que você consiga trilhar em busca desse alvo e se assemelhar a Cristo, ou seja, você precisa ser semelhante a Cristo, esse precisa ser o seu exemplo, esse precisa ser, meus irmãos, o seu desejo diário, o nosso desejo diário. O apóstolo Paulo, ele tem a plena consciência que ainda somos pecadores, de que ainda sofremos, somos inseguros por vezes, passamos por tantos momentos de ansiedade, mas ele nos exorta a uma vida de pureza, de santidade, de amor, de piedade, uma vida de graciosidade como foi Cristo Jesus. Eu estou dizendo isso porque Paulo não trabalha na conquista final. Quando Cristo voltar, então seremos plenamente transformados. Não, veja que Paulo está falando do hoje, Paulo está falando do presente, Paulo está falando de um progresso, sim, que vai alcançar lá na frente, mas Paulo fala de hoje, ele fala de uma vida cheia de Cristo, mas isso é hoje, meus irmãos. Se aproxime cada vez mais de Cristo, para que você se assemelhe com Ele. Meus irmãos, olhando para o alvo, nós devemos lembrar do princípio de reconhecer que nós somos conquistados por Cristo e que fomos chamados, então, para um propósito. E que, sendo assim, então, é possível, sim, progredir em busca desse alvo. E esse é o nosso último princípio dessa reflexão. Por vezes, conversamos com cristãos que de ser impossível chegar à perfeição ou chegar à santificação, e por isso muitos deixam de se esforçar ou se sentem desmotivados para isso. Mas veja que Paulo nos dá uma injeção de ânimo neste verso, nos lembrando dessa obra magnífica da conquista que nós recebemos. E veja que isso, meus irmãos, é de forma pessoal. E isso, então, deve servir de combustível diário
para essa busca, progredir em busca de assemelhar-se a Cristo. E isso implica ao cristão abandonar práticas pecaminosas, isso implica ao cristão deixar o passado, olhar para frente, olhar para Cristo, deixar que a sua vontade seja aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Meus irmãos, muitos cristãos têm se perguntado se vale a pena seguir a Cristo, se vale a pena se assemelhar a Cristo. E aí eu quero encerrar então com um diálogo entre Pedro e Cristo. Isso registrado em Marcos no capítulo 10, dos versos 28 a 30, quando diz: então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E aí Jesus vai responder para ele: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Meu irmão e irmã, não desanime nesse progresso de se assemelhar com Cristo, assemelhar-se com Cristo. As suas forças não são suficientes, mas a graça de Deus é. Vamos caminhar, caminhe nesse progresso para esse alvo que é assemelhar-se a Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Meu